Fala, superceiros, aqui é o Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal quem ainda não está inscrito, dá aquele joinha, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, ficar fortão com cara de super-herói. Então se inscreve lá, dá aquele joinha e vem com Super Malva. E vamos aí para mais uma videoaula e agora nós vamos aí iniciar um tema novo. Estamos aqui estudando nesse momento para o concurso de diretor de ensino aí da Prefeitura de Campinas. E vamos lá, a gente vai fazer essa videoaula aqui, né? Período aí de concurso, porém a videoaula perpassa aí enquanto documento valer. Indagações sobre currículo, diversidade e currículo. Está no edital e nós vamos trabalhar aí com esse tema a partir de agora. E a gente vai lá para a página 17, pessoal. Esse texto ele está no portal do MEC, portanto está aí na descrição o link para que vocês possam acompanhar aí se assim desejar, se não pode acompanhar aqui na telinha com a gente também. Beleza? Então aqui ó, a gente já vai lá para a página 17, pessoal, que é realmente onde vai começar o nosso título. Isso ó, diversidade e currículo, tá vendo? Da Nilma Lino Gomes. No edital tá como Moreira, pessoal, mas o Moreira, na verdade, ele é... Deixa eu ver aqui, ó. Antônio Flávio Moreira, ele é um dos produtores aí, né? Um pessoal que faz parte aí da montagem do texto tudo, mas o texto mesmo foi escrito aí pela Nilma Lino Gomes, beleza? E a gente vai agora fazer a leitura. Eu sempre faço a leitura um pouco mais rápido, pessoal, por conta, para não tomar muito tempo da aula, e na explicação aí a gente procura fazer uma explicação mais detalhada, com mais calma, mas a leitura eu procuro fazer um pouco mais rápido. Aí quem tiver dificuldade pode diminuir a velocidade aí do YouTube e para acompanhar, e também a questão da leitura, né? Pode ir pausando aí de acordo com as suas necessidades, beleza? Então vamos começar aqui a nossa videoaula. Diversidade e currículo. Que indagações o trato pedagógico da diversidade traz para o currículo? Como a questão da diversidade tem sido pensada nos diferentes espaços sociais, principalmente nos movimentos sociais? Como podemos lidar pedagogicamente com a diversidade? Esses e outros questionamentos estão colocados hoje pelos educadores e educadoras nas escolas e nos encontros da categoria docente. Ao realizarmos essa discussão, a nossa primeira tarefa poderá ser o questionamento sobre a presença ou não dessas indagações na nossa prática docente, nos projetos pedagógicos e nas propostas educacionais. Será que existe sensibilidade para a diversidade na educação infantil, especial, EJA, ensino fundamental, médio e profissional? Seria interessante diagnosticar se a diversidade é apenas uma preocupação de um grupo de professores, de alguns coletivos de profissionais no interior das escolas, secretarias, educação, ou se já alcançou um lugar de destaque nas preocupações pedagógicas e nos currículos. Ao analisarmos o cotidiano da escola, qual é o lugar ocupado pela diversidade? Ela figura como tema que transversaliza o currículo, faz parte do núcleo comum ou encontra espaço somente na parte diversificada? Então, muitas perguntas aí a serem respondidas acerca da diversidade. Será que ela está sendo trabalhada? Será que ela está sendo aceita? Ou será que a diversidade está realmente ali fazendo parte de um currículo teórico, porém na parte prática está sendo negligenciada, como tudo sempre foi na educação? Do ponto de vista cultural, a diversidade pode ser entendida como construção teórica, cultural e social das diferenças. A construção das diferenças ultrapassa as características biológicas observáveis a olho nu. As diferenças são também construídas pelos sujeitos sociais ao longo do processo histórico e cultural, nos processos de adaptação do homem e da mulher ao meio social e no contexto das relações de poder. Sendo assim, mesmo os aspectos tipicamente observáveis, que aprendemos a ver como diferentes desde o nosso nascimento, só passaram a ser percebidos dessa forma, porque nós, seres humanos e sujeitos sociais, no contexto da cultura, assim nomeamos e identificamos. No caso aí, como diferentes, né? Mapear o trato que já é dado à diversidade pode ser um ponto de partida para novos equacionamentos da relação entre diversidade e currículo. A primeira constatação talvez seja de que, de fato, não é tarefa fácil para nós, educadores e educadoras, trabalharmos pedagogicamente com a diversidade. Mas não será essa afirmativa uma contradição? Como a educação escolar pode se manter distante da diversidade, sendo que a mesma se faz presente no cotidiano escolar por meio da presença de professores e alunos dos mais diferentes pertencimentos étnico-raciais
idades e culturas. Esse trecho aqui, pessoal, ele fala bastante aí de como que pode a escola se comportar de uma forma tão alheia, tão obsoleta ao assunto da diversidade, ao tema da diversidade, que está tão presente no nosso dia a dia, se quando entra lá um professor, quando entra um aluno, outro aluno ali, o educador e os educandos, cada um ali vem de uma situação diferente. Por exemplo, muitas vezes o professor é evangélico, ali tem um aluno muçulmano, tem um aluno ali. Cara, vieram muitos bolivianos aqui para Guarulhos, né, uma cidade há uns poucos anos, e eles têm ali uma religião que toda vez eu pergunto para os pais e eu acabo sempre esquecendo o nome. Porém, sempre tem ali aquela questão, né, da religião deles. Nós temos o católico, nós temos o espírita, nós temos o candomblé, nós temos diversas religiões ali. Só na parte religiosa, gente, dentro de uma sala de aula você pode acoplar ali mais de 5 ou 6 crenças diferentes, costumes e culturas espirituais diferentes dentro de uma única sala de aula. Aí se você pegar, fazer uma pergunta ali sobre time de futebol, cada um ali torce para um time de futebol diferente. E outra situação também, você pode perguntar ali questões políticas, até que é um pouco complicado hoje, cada um ali tem o seu posicionamento político. Se você perguntar sobre gênero musical, olha, que estilo você mais gosta, um gosta de funk, outro sertanejo, forró, axé, samba, rock. Cada um, pessoal, gosta de uma coisa diferente, cada um traz uma bagagem diferente. Se você perguntar para os alunos ali, olha, o que você faz no final de semana? Um vai para a igreja, o outro gosta de jogar bola, o outro vai para a rua empinar pipa, o outro gosta de dedicar um tempinho aos estudos. Eu estou aqui em recesso escolar, sou professor aí com 2 cargos públicos aqui em Guarulhos, porém estou aqui passando meu recesso, gente, 15 dias de recesso, estudando dia e noite, pilhadaço aí, aproveitando para estar para esse concurso também, né? Então, cada um passa de uma maneira, cada um tem um costume, um vai passear com o pai, outro vai passear na casa do avô, cada um, outro gosta de relaxar o final de semana todo. Então, os costumes culturais, os formatos de cultura, as apreciações de artes, o que cada um gosta de fazer, o que cada um, né, prefere. Vocês vê a quantidade de diversidade que nós temos numa sala de aula. Então, como que a escola, ela muitas vezes ela pode se comportar de uma forma tão avessa, de uma forma tão negligente em relação à diversidade. Então, esse excesso de perguntas aí que é feito nesse início de texto, tá bom? Então, aí, aqui no finalzinho desse parágrafo, fala justamente disso, né? Ó, blá, 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 né, pode se manter distante da diversidade, sendo que a mesma se faz presente no cotidiano escolar por meio da presença de professores, alunos do mais diferentes pertencimentos étnico-raciais, idades e culturas. Esse desafio é enfrentado por todos nós que atuamos no campo da educação, sobretudo o escolar. Ele atravessa todos os níveis de ensino, desde a educação básica, a educação infantil, fundamental e médio, até a educação superior, incluindo a EJA, a educação profissional e a educação especial. Portanto, as reflexões aqui realizadas aplicam-se aos profissionais que atuam em todos esses campos, os quais realizam práticas curriculares variadas. Para avançarmos nessas questões, uma outra tarefa faz-se necessária. É preciso ter clareza sobre a concepção de educação que nos orienta. Há uma relação estreita entre o olhar e o trato pedagógico da diversidade e a concepção de educação que informa as práticas educativas. Aqui nós temos um trechinho aqui em azul, que eu vou fazer a leitura para vocês. Há uma relação estreita entre o olhar e o trato pedagógico da diversidade. Não, isso aqui foi o que eu acabei de ler. A educação, de uma maneira geral, é um processo constituinte da experiência humana, por isso se faz presente em toda e qualquer sociedade. A escolarização, em específico, é um dos recortes do processo educativo mais amplo. Durante toda a nossa vida, realizamos aprendizagens de naturezas mais diferentes. Nesse processo, marcado pela interação contínua entre o ser humano e o meio, no contexto das relações sociais, é que construímos nosso conhecimento, valores, representações e identidades. Sendo assim, tanto o desenvolvimento biológico quanto o domínio das práticas culturais existentes no nosso meio são imprescindíveis para a realização do acontecer humano. Esse último, enquanto uma experiência que atravessa toda a sociedade e toda a cultura, não se caracteriza somente pela unidade do gênero humano, mas sobretudo pela riqueza da diversidade. Gente, eu estou lendo muito aí antes de explicar, porque é tudo muito ligado aqui, senão eu vou ficar repetindo aí, cada parágrafo eu vou ficar repetindo as mesmas explicações, tá bom?
Os currículos e práticas escolares que incorporam essa visão de educação tendem a ficar mais próximos do trato positivo da diversidade humana, cultural e social, pois a experiência da diversidade faz parte dos processos de socialização, humanização e desumanização. A diversidade é um componente do desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. Ela se faz presente na produção de práticas, saberes, valores, linguagens, técnicas artísticas, científicas, representações de um mundo, experiências de sociabilidade e de aprendizagem. Gente, vou dar uma pausa aqui porque aqui fala uma coisa legal. Ó. A diversidade ela é um componente do desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. Então, assim, quando nós nascemos, cada um ele nasce com uma característica própria. Isso não é caracterizado como diferente, mas como diferenças, tá? Olha, ele é diferente porque ele é negro. Olha, ele é diferente porque ele é evangélico. Olha, ele é diferente porque o dedo mindinho dele é do tamanho do dedo do meio. Não, gente, ele não é diferente. Ele tem uma diferença. Ele é uma pessoa igual a você, porém com uma diferença, né? O dedinho dele é um pouco maior. Ele tem uma diferença na cor dele. Ele tem uma diferença na cultura dele. Tem uma diferença na família dele. E assim por diante, né? Outra coisa, essa questão aqui cultural da humanidade. Também o meio que a criança vive vai formar sua personalidade, seu desenvolvimento cultural, e assim surge a diversidade também. Olha, você é cristão? Eu também. Ah, mas eu sou católico, mas eu sou evangélico. Ah, mas eu sou protestante. Gente, nós temos ali diversos formatos. Dentro do próprio cristianismo, nós temos diversos formatos de crenças e doutrinas. Olha, eu sou evangélico. Ah, eu também, mas eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Já divergiu. Olha, mas na minha igreja é assim. Ah, mas na minha igreja é assim. Então, gente, a diversidade ela está em todo lugar, seja religiosa, seja em questão de, eu já falei ali no comecinho da aula, né, em questão de time, política, qualquer que seja, a diversidade ela está em todo lugar. Não existe pessoas diferentes, existe pessoas com diferenças. Cada um tem uma forma de pensar, de crer, de tocar a sua vida como acha melhor. Porém, são pessoas com diferenças, não pessoas diferentes, tá? Eu achei bem legal isso aqui, por isso que eu quis explicar. Todavia, há uma tensão nesse processo aí da diversidade. Por mais que a diversidade seja um elemento constitutivo do processo de humanização, há uma tendência nas culturas, de um modo geral, de ressaltar como positivos e melhores os valores que lhes são próprios, gerando um certo estranhamento e até mesmo uma rejeição em relação ao diferente. É o que chamamos de etnocentrismo. O etnocentrismo, pessoal, ele se trata de Deixa eu fazer uma leitura aqui. A visão etnocentrista é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, desconsiderando outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. Então, o etnocentrismo, ele é uma forma de pensar assim em que aquilo que eu sigo é o correto, aquilo que você segue está errado. Eu já falei isso numa aula lá em 2020, vou repetir. Eu fui criado numa igreja evangélica muito tradicional. Passei 34 anos da minha vida ali, desde que eu nasci até, né, poucos anos atrás, aí, mais ou menos uns 10 anos atrás, acredito eu, né? E nessa igreja evangélica, eu tive uma tia ali meio desmiolada, era casada com meu tio. Tio que já descansa, já faleceu. E ela era uma mulher meio desmiolada ali. E eu, na altura dos meus 9, 10 anos de idade, ela virou e falou assim que a nossa igreja era a moeda verdadeira ali da representação de Deus, aquela coisa assim, e que as outras igrejas enganavam as pessoas, né? E só a igreja que a gente seguia ali que era a correta. E eu comentei isso com um garoto ali da rua e a família dele era de uma outra igreja. Meu, vocês fazem ideia, né? O pai e a mãe proibiu o menino de ter amizade comigo. Mas, meu, ele não podia nem tirar a razão do homem, né? E eu, coitado, todo inocente ali, né? Fui pregar aquilo que a minha tia falou. Gente, que absurdo. Quer dizer, eu era da igreja A, o menino era da igreja B, o outro da igreja C, quer dizer, ninguém ia pro céu, só o pessoal que era da minha igreja. Gente, pelo amor de Deus, olha a ignorância que a pessoa vem e passa pra uma criança, a criança vai lá e perdi até a amizade ali do menino, né, na época. E olha que situação complicada, né? Então, você vê o posicionamento da minha tia ali, colocar, não, a nossa igreja ali é a moeda de Deus, é a moeda verdadeira, e as outras é enganação, e pô, meu, que sacanagem com uma criança de 9, 10 anos, né? E eu fui ali vender o peixe e acabei me dando mal, perdi o amigo ali, passei uma situação bem desconcertante, porque fui vender um peixe ali que um adulto tinha passado para mim. Então essa forma aqui de colocar a cultura, no caso minha tia, ele colocou a nossa igreja como a única que servia a Deus, a única que prestava. Então assim, esses valores culturais, né? Olha, a gente aqui, vou fazer minha primeira indicação aí do desenho Viva, A Vida é uma Festa, da Disney, que a família tinha passado uma situação triste ali com
questão de música, então a família tinha já criado uma cultura que eles não gostavam de música. Aí a história se passa no México e todas as famílias do México gostavam de música e aquela família não. E a família tinha virado sapateiro ali de geração em geração e o menino queria ser violeiro e aí eles não queriam deixar o menino ser violeiro porque a cultura daquela família era ser sapateiro. E mais do que ser sapateiro era desprezar a música. Então você colocar assim o que é determinar o que é certo e errado baseado na sua convicção, aquilo que você acredita, você acha que é o certo, aquilo que o outro acredita, você diz que está errado. Então contei essa historinha aí da minha vida, aí dei até o exemplo do desenho, para mostrar para vocês que complicado que é essa intolerância com a diversidade, de achar que apenas aquilo que nós acreditamos, que nós defendemos é o correto e os demais estão errados. Esse fenômeno o fenômeno do etnocentrismo, tá? De achar que só a gente está certo. Esse fenômeno, quando exacerbado, pode se transformar em práticas xenófobas, que é aversão ou ódio ao estrangeiro, e em racismo, que é a crença na existência da superioridade e inferioridade racial. Por isso, a presença da diversidade no acontecer humano nem sempre garante um trato positivo dessa diversidade. Os diferentes contextos históricos, sociais e culturais, permeados por relações de poder e dominação, são acompanhados de uma maneira tensa e por vezes ambígua de lidar com o diverso. Nessa tensão, a diversidade pode ser tratada de maneira desigual e naturalizada. Estamos diante de uma terceira tarefa. A relação existente entre a educação e diversidade nos coloca diante do seguinte desafio: o que entendemos por diversidade? Que diversidade pretendemos esteja contemplada no currículo das escolas e nas políticas do currículo. Para responder a essas questões, fazem-se necessários alguns esclarecimentos e posicionamentos sobre o que entendemos por diversidade e currículo. Seria muito mais simples dizer que o substantivo diversidade significa variedade, diferença, multiplicidade, mas essas três qualidades não se constroem no vazio e nem se limitam a ser nomes abstratos. Elas se constroem no contexto social, sendo assim a diversidade, por ser entendida como um fenômeno que atravessa o tempo e o espaço e se torna uma questão cada vez mais séria, quanto mais complexas vão se tornando as sociedades. A diversidade faz parte do acontecer humano, de acordo com Elvira Souza Lima. Se eu não me engano, a Elvira Souza Lima, acho que ela escreveu Teorias da Aprendizagem, se eu não me engano. A diversidade é norma da espécie humana. Seres humanos são diversos em suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e também são diversos em suas formas de perceber o mundo. Seres humanos apresentam ainda diversidade biológica. Algumas dessas diversidades provocam impedimentos de natureza distinta no processo de desenvolvimento das pessoas, as comumente chamadas de portadoras de necessidades especiais. Como toda forma de diversidade, é hoje recebida na escola, há a demanda óbvia por um currículo que atenda a essa universalidade. Então a Elvira Souza Lima ali, ela aqui está abordando aqui uma série de diversidades, inclusive essa diversidade da pessoa que tem aí, que é portadora de necessidades, de cuidados especiais, né? Uma pessoa hoje denominada aí pessoa com deficiência, então uma pessoa que necessita ali de um apoio, de uma assistência um pouco maior para ser incluída no hall aí do cidadão, né, da cidadania, da sociedade. Né? As discussões acima realizadas poderão te ajudar a aprofundar as reflexões sobre a diversidade no coletivo de educadores, nos projetos pedagógicos e nas diferentes secretarias de educação. Afinal, a relação entre o currículo e a diversidade é muito mais complexa. O discurso, a compreensão e o trato pedagógico da diversidade vão muito além da visão romântica do elogio à diferença ou da visão negativa que advoga que, ao falarmos sobre a diversidade, corremos o risco de discriminar os ditos diferentes. Ou seja, aqui está falando aqui que as pessoas às vezes têm aquele medo de falar sobre diversidade, porque parece que é que nem hoje. Eu estava assistindo uma aula online aqui exatamente sobre isso. Parece que, para falar sobre afrodescendência, você tem que ser negro ou pardo. Se você é branco, imagina, você não tem nem o direito de falar sobre esse tema. É porque você não é negro, você não passou por isso. Mas embora hoje muitos afrodescendentes hoje, o que eles viveram como chama, da escravidão, lá daquele regime de escravidão da época lá. O que eles viveram? Eles vivem hoje muita discriminação, às vezes por ser negros, mas eles querem falar assim sobre o período da escravidão, tudo como se eles fossem entendedores empíricos acerca do assunto. Então, uma pessoa que é branca, ela não tem nem o direito de falar sobre isso. Gente, uma pessoa que não tem alguém na família que tenha deficiência, que tenha necessidades especiais, ela não pode falar sobre isso, porque ela não entende nada, ela não sabe, Então, assim, parece que
a pessoa, se ela não tiver uma experiência empírica sobre o assunto, ali, uma experiência real, ali, ela não é apta para falar, ela não pode falar, ela não tem permissão de falar sobre o assunto. E muitas pessoas aí têm esse medo de falar sobre a diversidade, porque assim, se você vai falar de uma pessoa afrodescendente, aquela coisa, parece que você está de alguma forma ali rotulando ela, colocando ela como um coitadinho, aquela coisa, e poxa vida, você não pode falar do tema porque você não se enquadra ali, né? E na verdade, isso vai criando cada vez mais tabus acerca do assunto. E aqui também está falando sobre essa questão de visão romântica, né? Do elogio à diferença. Isso aqui me lembra um pouco ali Todo Mundo Odeia o Chris, tem um episódio que o Chris fala assim, a professora, tudo que faziam com ele, ela ia lá e brigava com a criança, tudo, com o jovem, e ele falava assim que a vantagem de ser negro numa escola só de brancos é que a professora te defende mais do que defende os outros, e às vezes te defende até quando não há necessidade. Então ele se sentia assim, que parece que a professora via ele como um coitado, né? Então tudo que acontecia, a professora queria defender, queria saber se estavam fazendo alguma coisa com ele, porque ele era o único negro da escola, né? Então, assim, na série lá, Todo Mundo Odeia o Chris. Então, essa questão, essa visão romântica de elogio, de achar assim que não, a gente tem que falar sobre diversidade, valorizar a diversidade. Você tem ali uma criança, por exemplo, no meu caso, eu sou professor de educação infantil, você tem ali uma criança de inclusão na sala, não, olha, tudo tem que fazer para ele, olha, tem que deixar o fulano fazer o que ele quer, olha, não sei o quê, por quê? Porque ele é portador de necessidades especiais. Meu, tá errado. Eu tenho crianças ali no meu período da tarde, estágio 1, eu tenho 2 crianças ali como fala? Com aparência, né, de ter, porque eles não são laudados, então, por mais que esteja explícito ali, você não pode falar que é um caso de inclusão. É suspeita de inclusão porque não tem laudo, mas é bem crítico o caso, você vê bem claro ali que é caso de inclusão. E de manhã eu tenho mais um caso. E assim, no meu caso da tarde ali, eu tenho 2 crianças, que no começo eu tratava um pouquinho mais assim, fui conhecendo. Hoje, tem criança ali que é como um bebê, o grau de entendimento dele, de interação com a sala, ele é mais reduzido. Porém, eu não deixo as crianças fazer o que elas querem. Muitas vezes ele quer um brinquedo, ele fica tomando o brinquedo das outras crianças, as crianças falam, tio, fulano, pegou pra ser nossa, tal. E eu vou lá e chamo a atenção. Porque ele está ali num meio de inclusão e ele tem que entender que ali ele faz parte de um meio e que ele tem que aprender também o conceito da divisão, da solidariedade, da cooperação, né? Ele não vai agora, tem que dar para o fulano porque ele é uma criança com deficiência, ele não entende. Não, senhor, ele está no meio de inclusão e ele tem que aprender, que ele precisa respeitar os amiguinhos também. No começo, botava ali na frente da fila, porque era uma criança que necessitava de um cuidado maior. Hoje, ele já sabe que tem que andar ali junto com os coleguinhas, não necessariamente em fila, mas junto com os coleguinhas, eu já deixo andar mais para trás, né? Já deixo ele misturado com as crianças, porque eu vejo que já não bate nas crianças. Então, assim, eu não vou tratar a gente colocar numa redoma de vidro porque é uma criança com deficiência, porque é um caso de inclusão, eu vou colocar ele numa redoma de vidro e achar que todas as crianças têm que ficar abrindo mão das coisas para fazer as vontades do outro, porque ele é uma criança com necessidades especiais. De forma nenhuma. Ele também vai entender essa questão. E muitas vezes ali fica nervoso, né? Um caso ali que aparenta ser um autismo. Fica nervoso, se joga no chão. Vai sentar e vai chorar. Vai se jogar no chão e vai chorar. E vai se acalmar. E quando se acalmar, pode sentar lá com a turminha, fazer atividade, pode sentar com a turminha, participar de uma história, pode sentar com a turminha e brincar, fica à vontade. Mas não vai ser feita à vontade daquela criança, assim, colocar aquela criança como um reizinho, como uma majestade dentro da sala, porque ele tem necessidades especiais. Então, quando eu falo assim, essa visão romântica do elogio à diferença, é você realmente querer dar uma super proteção em cima de uma criança com necessidades especiais. Por quê? Porque ele tem aquela situação ali, parece um bebê, o entendimento dele, você tem que fazer a vontade dele para você ter paz na sala de aula. Sala de aula, gente, a escola, já se fala aí, ele é um lugar de conflito. A escola não é um lugar, não é guerra, briga, né? Mas é um lugar de conflito, é um lugar de troca de ideias, de diferenças, de exposição de diferenças, de um aprendendo com o outro ali. A escola não é um lugar de harmonia. E a criança com necessidades especiais, que é colocada ali numa inclusão... Eu estou falando de necessidades especiais, gente, só para ter entendimento melhor, tá? Às vezes fala com deficiência, parece que a criança não tem um braço. Mas é que hoje as nomenclaturas, elas mudam constantemente. Estou colocando essa nomenclatura de necessidades especiais aí só para entender um pouquinho melhor, tá?
uma deficiência intelectual, a criança tem. E assim, a criança ali, muitas vezes o professor deixa ela fazer o que ela quer, faz com que a sala abra mão de direitos ali para fazer o que aquela criança quer, para quê? Para que o professor, a criança, senão ele vai ficar gritando, a gente não vai poder ter aula. A gente vai fazer aula com ele gritando. E ele vai aprender que ele é parte de um todo. É assim que a criança progride, tá? Então essa questão da visão romântica, que também a gente precisa bloquear ela. Visão romântica, no caso assim, de achar que tem que ficar elogiando a diversidade o tempo inteiro. Gente, não precisa elogiar a diversidade. Apenas se você respeitar, trabalhar ela, a criança vai ali, todo mundo vai, vocês viram ontem a missa tal, não sei o quê. Aí tem uma criança, por exemplo, que não é católica. Olha, lá na minha lugar lá que eu frequento com meus pais, a gente fez uma oração e fez assim, e nós temos que ouvir, nós temos que aprender com a cultura dele, e não pegar e desprezar a criança porque, você não é católico, você não assistiu a missa, então você, a gente não quer saber do seu. Não pode fazer isso, né? Nós temos ali que respeitar também as crenças, os costumes ali da outra pessoa que tem essa diferença da gente aí cultural. Que concepções de diversidade permeiam as nossas práticas, nossos currículos, a nossa relação com os alunos e suas famílias, e as nossas relações profissionais? Como enxergamos a diversidade enquanto cidadãos e cidadãs nas nossas práticas cotidianas, né? Como que a gente enxerga essa diversidade? Eu já expliquei bastante sobre isso aqui. Essas indagações poderão orientar nossos encontros pedagógicos, processos de formação em serviço, desde a educação infantil até o ensino médio e EJA. Elas já acompanham há muito o campo da educação especial, porém necessitam ser ampliadas e aprofundadas para compreendermos outras diferenças presentes na escola. Eu vou dar uma parada aqui só para explicar. Então, assim, sempre, gente, ao decorrer de toda a história, quando você falava sobre diversidade era o aluno de inclusão, era o aluno que tinha deficiência física, deficiência intelectual, deficiência mental, beleza? Então era essa criança aí, era entendido como diversidade. E hoje nós entendemos que a diversidade ela vai muito além dessa questão aqui do campo da educação especial, tá? É nessa perspectiva que privilegiaremos nesse texto alguns aspectos acerca da diversidade a fim de dar mais elementos às nossas indagações sobre o currículo. São eles: diversidade biológica e currículo, diversidade cultural e currículo, a luta política pelo direito à diversidade, diversidade de conhecimento, diversidade e ética, diversidade e organização dos tempos escolares. Então a gente vai estar olhando esses tópicos aqui para vocês verem a quantidade de diversidade aí que nós temos. Eu não vou ficar explicando agora, né? Porque a gente vai falar cada um aí a seu tempo. Aqui está falando sobre... Aqui a gente vai entrar num teminha novo, que é justamente o primeiro tópico, olha lá, de algumas considerações sobre a diversidade biológica ou biodiversidade. Isso aqui, gente, vai ficar para outra aula. Essa daqui já ficou um pouquinho grande, já está meia hora aí, eu estou precisando tomar uma água, descansar um pouquinho, né? Leio bastante, falo bastante aí. Hoje eu estou estudando o dia inteiro, como eu falei para vocês. Então agora de noite aí já gravei essa aulinha de meia hora e a gente vai continuar na próxima, para também não ficar muito cansativo aí fazendo... Eu assisti uma videoaula agora de 1h30, gente, vocês imaginam, é muito cansativo. E se você ficar cortando a aula no meio, também aí acaba perdendo o foco do estudo. Então, vou deixar esse teminha aqui da diversidade biológica para nossa próxima aula, tá bom? Gente, não deixa de curtir, de compartilhar com os amigos aí para dar uma força pro canal, tá bom? Se inscrevam, divulga para as pessoas aí para incentivar a gente a continuar. Não ganho nada com isso, gente, é só o espírito mesmo da colaboração. Podia estar estudando aqui lendo o texto sozinho, mas, né, a gente, como diz aí o sábio profeta, né, conquista sem contribuição não tem significado. Então, assim, não adianta eu aprender para mim. Aquilo que eu aprendo, eu preciso passar para as outras pessoas também. Senão, quando eu precisar aprender, eu vou ter que aprender com aqueles que aprenderam antes de mim também. Então, por isso que eu gravo as aulas, mas para dar um incentivo aí, para a gente continuar gravando as nossas videoaulas, não deixa aí de ajudar o canal a crescer, tá bom? Bons estudos a todos, até a nossa próxima aula.